Bom dia. Eu vou falar um pouquinho do meu projeto projeto que para matéria, né, de história regional e local. É, ele foi uma ideia que eu tive de para TCC no ano passado. Cheguei a fazer uma pequena pesquisa, mas depois eu troquei de ideia. Foi para patrimônio, casarões que foram derrubados, né, que estão sendo derrubados. Aí depois meu orientador mandou eu recortar e eu cheguei na igreja de Santo Antônio, né? Então meio que eu deixei esse projeto aqui de lado. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de pesquisar mais pra frente, fazer um apanhado maior, talvez fazer um artigo, uma coisa pra cidade, né, sobre, que é a chegada do cinema em Passos e todos os cinemas que Passos já teve, né? A ideia era essa. Então vou falar um pouquinho dos cinemas, né? O primeiro cinema primeiro, a primeira pessoa que teve a ideia de cinema foi o Dr. Fortunato Borsari. Ele era um médico, né, italiano formado na Universidade de Parma. Ele chegou em Passos em 1909. é, então, ele chegou aqui exercendo o ofício de médico, né? Mas ele tinha a cervejaria e destilaria paciência. E depois ele criou o Cine Recreio, o Cinema Recreio, né? Que foi o primeiro cinema, a primeira sala de cinema, o primeiro cinema em Passos, né? É, o Cinema Recreio, ele foi criado em 1920, né? 11 anos depois do Fortunato chegar em Passos. Ele se tornou uma das principais casas de diversão e da fina sociedade, então só rico ia, né? Praticamente. E era constantemente disputado por apreciadores de bom filme. Claro que na época eu acho que era o único meio de se assistir filmes e essa interação com essas histórias fictícias, né? Ele localizava-se na rua 1º de Março, né? Que é atual, depois ela foi para se tornar, se não me engano, Rui Barbosa ou aí depois ela se tornou deputada Lourenço de Andrade em homenagem ao prefeito da cidade, né? Que fez o asfaltamento da rua, né? Na época. E aí funcionou até 1932, quando se transformou em Cine para Todos, né? Que é um outro cinema que teve em Passos. Aqui temos as imagens, né, da, da sala, né, de cinema. Isso aqui é uma foto que está no jornal, né, no jornal não, no álbum do Eupídio, a primeira foto, é, que foi tirada em 1920 mesmo. E essa aqui é outra que eu encontrei no Facebook, de uma pessoa que é neta de alguém que frequentava o cinema. Lembro, vendo que ele tinha 2 andares, então quem conseguia chegar cedo frequentava essas cadeiras de baixo. E depois, os que chegarem por último ficava no andar de cima, que era. Que atualmente meio que isso foi extinto também, né? Muitos cinemas tiraram isso, mas por muito tempo depois era mais para quem pagava um ingresso a prêmio, né? Nessa época não. Nessa época era pro povão mesmo que chegasse atrasado para ver o filme. É, depois a gente teve aqui tem uma meio que são uma divergência. Muitos dizem que aqui nesse prédio que funcionou por muito tempo, o Cicobi era um cinema. Mas ninguém sabe qual que era o cinema. Ninguém fala quem que era o cinema. Eu acredito que seja ou o Cine São Luís ou o Cine Glória, né? Que foi um cinema que funcionando mais ou menos na mesma época. E por muito tempo o que leva o nome de pessoa que trouxe realmente o cinema para Passo, que fez ele virar por muitos anos uma casa de entretenimento.
o Figueiredo, então José Figueiredo, prefeito também, por 3 mandatos de Passos. E ele trabalhou como lanterninha, projecionista do cinema. Desse cinema Cine Glória. Mas muitos falam que é nessa casa. Não temos um registro de onde que era. Há apenas a menção desse. Você nem encontra nem a programação no jornal. Fácil, né? Então vamos para o Cine para Todos. Cine para Todos foi uma criação do. Depois que o Figueiredo sai do Cine Glória, né? E decide fundar seu próprio cinema. Ele e o João Romero Stockler, que é outro de outra família famosa da cidade, conhecida, né? Eles criam essa ideia de cinema e compram, alugam, né, o prédio do Cine Recreio com os equipamentos tudo que tinha na época. Então ele funciona por muito tempo, era equipado com aparelhos sonoros de última geração, né? Acho que até no final no começo ele utilizava os mesmos equipamentos do Cine Recreio, e depois ele compra equipamentos próprios, que a gente dá destaque ao Zeiss Icon, que é um aparelho sonoro, né, que era aqueles projetores antigos da época. E ele exibia quase todos os as publishers de cinema, de filmes da época, que era a MGM, a Paramount, a Fox, a Universal, o Net Artistic, acho que é o nome dela é isso, a UFA, Columbia, Warner e essas outras que faliram com o tempo, né? Depois, aqui estão alguns filmes que eles passaram, né, que foram retirados dos jornais, que é o Asas Heróicas, que é um filme muito bom, assisti ele, e o Céu da Terra, que ele virou meio que Lost Media. Aqui tá um das propagandas falando, né, que fazendo as propagandas sobre o filme. E aqui o projetor, né? Esse aqui é o projetor que eu mencionei antes. Uma das únicas fotos que tem desse Cine para Todos, né? Esse projetor, eu tenho vontade de saber pra onde que ele foi parar, se foi pra algum ferro velho também, mas não teria que pesquisar mais, né? Ou ver se alguém cabe esse projeto de fazer essa pesquisa, né? Então temos o Cinebras. Cinebras é outro cinema que Passos teve, que não se sabe endereço, não se sabe como ele era, na onde ele era e quem que era o dono. Só tem esses anúncios nos jornais Gazetas de Passos, né? E conta um pouquinho. Ele parece que ele funcionou 10 anos praticamente. Chegou até 1900 final de 1940. Ele exibia também os filmes dos grandes estúdios, né? Como a gente pode ver aqui, né? O Vencido pela Lei, que era da MGM. Temos a Universal também, o Warner. É, o Warner e eu acho que quase todos, Paramount, que eram os que exibia filme na época. Aí aqui a gente tem, né, esses relatos, né? Mas foi um período grande, né, da era de Passos, foi do boom do cinema em Passos. E eu acredito que seja dos anos 30 até os anos 50. Depois disso foi começando a decadência, né? Então começou mais a se fechar os cinemas do que abrir novos, né? Temos assim em São Luís, que é o outro que eu. Pode ser que um desses três seja naquele prédio que eu mostrei, que era o Cine. Que era o Cine Glória. Um desses três, Cine Glória, Cine. O Cine Brás e o Cine São Luís, pode ter sido um deles, pode ter sido nesse prédio. Não tenho certeza, mas pode ter sido. Ele foi um cinema que ficou. Dizem que desses aqui, ele era o que tinha mais lugares, ele era o mais tecnológico deles, pra época, né? 1930, 1940. Ele
Ele era nesse espaço de convivência, ele entrou numa época que estava em grande expansão o cinema no Brasil. É, não se tem um endereço exato, então a gente tem essa teoria de que seja ali, né? Em que lugar. Passavam-se esses filmes famosos, né? Como Casado com Minha Noiva, A Dama de Camelias, Mulher Sublime, que é um filme famoso, que tem o Robert Taylor, né? Que é um e a Joan Crawford, que era atores famosos da época. Mas também não tem, sem muita coisa para falar sobre ele. Mas era um cinema muito prestigiado na época. Talvez o pessoal mais antigo lembre, né? Então a gente tem um relato no jornal sobre um cinema que talvez nunca saiu do papel. Que é o. Que é um. Esse aqui que é o título que eu coloquei, que é o cinema que nunca aconteceu em Passos. Porque em dezembro de 1960, essa empresa chamada Empresa Exibidora Nacional, que tem uma sede eu acho que ela ainda existe, né? Tem uma sede no Rio de Janeiro e pertence a uma empresa dos Estados Unidos, anunciou que estava com estudos avançados na instalação de um novo cinema em Passos, que ele ia ser moderno, luxuoso e confortável, equipado com as tecnologias comparáveis às das capitais. Então, talvez ele teria a tecnologia do cinema do Rio de Janeiro, né? A empresa chegou a enviar engenheiros, escolher terreno, e dizem que começou a iniciar as obras, mas eu acredito que ele nunca chegou aí para frente. Talvez eu tenha que fazer mais pesquisas nos jornais e tudo, dar uma procurada e ver se eu acho alguma coisa sobre se chegar a construir alguma coisa ou não. Próximo é o Cine Rex, né, que é um dos mais conhecidos de Passos, é, que foi a trajetória solo do Figueiredo em ter o seu próprio cinema. Ele fecha o Cine para Todos, é, é, faz essa separação a parceria dele com o seu amigo na época, né? E ele começa a construir seu próprio cinema. Ele aluga o prédio de Fausto Sintra, que ele era já era um prédio já arrumado para fazer um cinema, né? Já certo, porque o cinema na época não era esse negócio de poltrona, era não era essas poltronas parafusadas no chão. Eles colocavam as cadeiras enfileiradas e uma tela passando um filme dentro do projetor. Então ele só precisaria ter um espaço para colocar o projetor e a tela. É, ele marca esse período, né? Ele passa a ser um dos maiores cinemas da região, né? Ele começa com os efeitos sonoros os melhores efeitos sonoros da época, uma experiência que era diferente dos outros cinemas, e isso deixa o querido assim, querendo fazer mais investimentos nessa área de cinemas, né? Aí que estão alguns filmes que passaram, né, no Cine Rex, que é o Morro dos Ventos Uivantes, o Gordo Magro, né? É, um filme Dois Palermas em Oxford e O Corcunda de Notre Dame, né? Que a gente tem aqui também. Uma das primeiras adaptações do Corcunda de Notre Dame. Então ele meio que decide parar de alugar o prédio do Fausto e demole uma casa antiga que tinha ali na Praça da Matriz e constrói uma, um mini apartamento com cinema, né? E ele fecha o Cine Rex e coloca ele como Cine Rocks. Ele encerra as atividades em 1945, no ano da guerra, né, no final da guerra. E ele meio que se torna a principal e mais moderna sala de espetáculos de Passos naquela década de 1940, 1950. O primeiro filme que eles passam no cinema é o Que os Sinos Dobram. Outra coisa, muitos filmes que estão tipo assim, 1940. Os filmes que são exibidos em 1940 não são filmes que lançaram em 1940 no Brasil.
Eles são filmes que lançaram em 1935, 36, naquela época, que demoravam-se cerca de 2 a 3 anos do lançamento nos Estados Unidos, em Hollywood ou na Itália. Demorava-se 2 a 3 anos para chegar esses rolos de filmes nas distribuidoras do Brasil, para depois chegar no cinema. Então demorava um certo tempo. Essa aqui é a fachada original do Cine Rocks. O letreiro Rocks ficava lá em cima e tinham dois alto-falantes em cima também. Não, tinham outras portas também, né? Umas portas laterais e a porta do apartamento. Essa porta ainda parece que ainda é original. E aqui e na lateral, onde que. Aqui, ó. É onde que eles colocam para os pôster dos filmes. Antigamente não, você tinha que entrar no cinema e ficava aqui nas paredes os filmes que iam passar. Então, em 1954, eles fazem uma modernização do cinema e colocam uma tela panorâmica de última geração na época. O cinema também ele era usado para outras coisas. Tanto o Cine Rocks quanto o Cine Alvorada, que eu vou falar mais para frente. Eles eram utilizados para fazer as formaturas das escolas, porque não se existia a Câmara Municipal foi construída acho que nos anos 2000, por aí. Então, antigamente a câmera era muito apertada, então não caberia fazer uma formatura lá. E as escolas também não faziam as formaturas nas quadras também, não utilizavam. Então eles preferiam utilizar o cinema mesmo para fazer essas formaturas. Cinemas e teatros da época. Também era feito algumas peças de teatro, festivais literários, festivais de músicas. Era tudo feito lá no cinema mesmo. Eles alugavam. Acredito que hoje em dia é impossível, porque para alugar uma área ali do cinema é muito caro. Eles preferem alugar da Câmara ou alugar um Passos Clube, algum outro evento, lugar assim que caiba, né? Até no próprio Teatro Rotary, né? E também o Cine Rocks tinha esses altos-falantes em cima que eles dizem, né, que eles eram utilizados para fazer os anúncios dos filmes que iam passar no dia, né, que parece que era um filme por dia, que chegava de lote, né, então como se demorava 2, 3 anos para chegar esses filmes no Brasil, eles traziam vários, então o cinema passava um filme por dia, quando o filme era sábado, domingo e o filme era mais famoso, eles passavam 2 dias, 2, 3 dias o mesmo filme. Mas não era esse negócio de passar uma semana, 2 semanas o filme, não. Como era muito filme, a demanda era maior, eles passavam um por dia. Então, se você perdesse o filme, você ia ter que esperar para assistir de novo. Ou, como tinha muito cinema, ir para os outros cinemas assistirem, que talvez não tinham a mesma qualidade que o próprio Rox, né? Então eram anunciados músicas também. Ele meio que tinha um negócio de rádio também que funcionava com esses alto-falantes. Anúncios de falecimento, esse tipo de coisa que era anunciado para a época, né? Aqui temos um panfleto, né, que fala um pouco da, dos filmes diários que passavam, né? Aqui era a programação do mês de agosto de 1961. Aí aqui tá um pouco dos filmes. Aí, geralmente passava muito filme que saía. Tipo, filmes como Faroeste, que saía muito dos anos 60, dos anos 70. Eles tinham mais. Eles passavam aqui uma vez no dia. Tipo, uma vez. Cada dia passava um filme desses aí. Aí geralmente sábado e domingo. Domingo e segunda era passado o mesmo filme aqui, como eu falei. Que eram os filmes que talvez sejam os que tinham mais bilheteria. Eles passavam-se 2 dias. O resto dos dias era outros filmes que passavam. E tinha chance de ter alteração nesse cronograma aqui, de questão de filmes exibirem antes ou até adiarem também. Depende muito do que acontecesse no filme. E como era rolos, né? Que a tecnologia do cinema mudou muito, né? A gente começa com esses rolos de fitas analógicos, né? Que tinha filme que ele chegava até 3 latas daquela.
Tem muitos deles na Cinemateca, né? Interessante isso. Que, que dizem que vão ser digitalizados. É, depois, né, nos anos 2000, passa-se para. Demorou um pouco. Foi trocar para isso para 2009, né? Até na época do Avatar ainda passava-se filmes, né, nessa tecnologia de analógicos, né? Depois dos anos de 2000 começa a chegar os HDs, então vinha nas maletas os HDs com o filme e os códigos, né? Não códigos não, e os trailers, né, que eles iam passar. Para chegar hoje em dia que é por satélite. Então, o filme ele chega por satélite e o cinema ele baixa ele. Só que é tipo assim, você comprou 3 dias de exibição do filme, eles te lançam o filme para passar 3 dias. Depois disso, cabe ao dono do cinema alugar mais tempo. Então, ele meio que fica bloqueado e se você paga mais, você pode assistir mais. Para evitar que tenha aquele lance da pessoa que é dono do cinema passar para a família primeiro o filme, depois passar para o povo. Aí eles gravarem o filme, lançar spoiler para os outros. Para evitar isso, eles decidiram fazer essa tecnologia do satélite. E também para evitar, porque antigamente desse negócio de ficar pegando maletinha, de pegar as latas com os filmes, era muito burocrático. Tinha que ir na rodoviária buscar o filme, trazer. Depois que você acaba de exibir, você tinha que correr para levar ele embora, né? Para devolver para a rodoviária para ele ir para outra cidade da região. Então isso era muito burocrático, né? Para o satélite é muito mais fácil, né? Fica menos o custo é menor. Então, aí chegamos nos anos 70, que acontece? Aquela fachada clássica que a gente tinha do Cine Rocks, ela é alterada para essa mais moderna, né? Cinema quadradão. Eles fecham aquelas 2 portas que tinham e colocam um, um lugar para exibir os filmes. Aqui temos uma foto clássica mostrando um filme Candelabro italiano, que eles decidiram recriar, colocar essa parte aqui de letreiro para anunciar os filmes, para quem estivesse de longe ver qual filme que tá passando. Aí eles colocavam a faixa etária, que aqui tá aparecendo que é 10 anos, né? Censura 10 anos. E aqui os horários. E claro que eles colocavam os filmes maiores aqui, né? Os filmes menores eles só colocavam os posters. E tinha sessões matinês, né? Aquelas sessões noturnas, né? Que eles falam. Que acabou. Hoje em dia não sei se existe mais. Teve essa reforma, teve a troca de tela de novo, né? Mas uma tela mais moderna, né? Porque nessa época começou a ter muita avanço de tecnologia. Só que meio que nesse tempo começou-se a ter a crise dos cinemas mundiais, que foram essas salas de cinema chamadas multiplex, que é essas salas pequenas, várias salas pequenas dentro do shopping, acabou meio que fazendo a crise dos cinemas de rua. Os cinemas de rua começaram a fechar no Brasil inteiro. Não só no Brasil, no mundo inteiro começou a fechar. Mas no Brasil afetou mais, né? Tanto que no Rio, São Paulo, os rocks mesmo fecharam todos. Praticamente, né? Depois da pandemia ainda fechou mais ainda. Então em 2009 eles fazem a última reforma mesmo. Que eles trocam um projetor mais moderno. Que hoje em dia tá dando problema toda hora. Me falaram que os analógicos não davam tanto problema igual esses novos, né? Esses por satélite e HD dão muito problema. Eles sempre têm que fazer manutenção. E antigamente, coisa que os próprios projetistas, eu acho que é esse nome, eles mesmo faziam a manutenção. Hoje em dia, não. Tem que chamar um técnico que vem de fora para fazer a manutenção do projetor. Mas o original ainda tá lá. Vou mostrar mais pra frente os projetores similares aos que talvez tinham no ROX. Mas aí se coloco também essa tela 3D, que é uma tela que eu cheguei a assistir alguns filmes nela, mas tipo, durou
Acho que durou nem 10 anos essa tela 3D, porque meio que quando chegou a tecnologia 3D aqui em Passos já meio tava começando a ficar saturada, já não dava muito gasto, né, ter esse negócio, é o óculos, tem que fazer a limpeza do óculos para a próxima sessão, entregar o óculos, tinha gente que roubava esse óculos, então eles decidiram tirar ela. Apesar de ainda ter os óculos guardados lá no Cine Rocks. É, então, a gente tem a construção do Cine Alvorada. O Cine Alvorada, ele tem uma fachada parecida com o Cine Rocks, né? Ele, ele foi utilizado. Então, a gente tem o Cine Alvorada com uma ideia de querer expandir, colocar mais cinemas em mais lugares. Então, eles passavam-se mais filmes porque ele não conseguia expandir mais o Cine Rocks. Então ele decidiu comprar outro lugar, construir o prédio e fazer um novo cinema lá, maior e, e passasse filmes diferentes. No começo ele era chamado, tinha assim um público que o Rox ele era frequentado no começo pela elite. Aí quando se criou o Cine Alvorada, ocorreu o contrário. A elite ia pro Alvorada e o pessoal mais pobre ia no Cine Rocks. Depois do passar do tempo, o, o Figueiredo passou pro filho dele, o Wilton. Então, meio que ocorreu a troca de novo. Então, o Cine Fox voltou a ter Elite e o Alvorada passou a ter o pessoal mais pobre. Tanto que eles tinham os ingressos mais baratos e passavam-se filmes mais duvidosos, incluindo as pornochanchadas que tinham na época, que era muito famosa. Ele chegou a passar isso. Isso foi um dos motivos que meio que fez o cinema fechar. E essa ideia de passar esses filmes mais baratos que não tava custeando o aluguel dos filmes, né? Então tava difícil. Além disso, teve é, esse negócio de diminuição de cinemas de rua, né? Na época. Então o Figueiredo depois meio que fi- ficou com os dois cinemas, né? Porque o Wilton Figueiredo ficou com os dois cinemas porque o José Figueiredo já estava bem velho. Então, ele ficou com os dois cinemas e decidiu focar só em um, por enquanto. Mas, tipo, o Wilton Figueiredo, ele tinha cinemas, o Stroll, acho que em Ribeirão Preto, São Paulo, Franca, ele tinha vários cinemas fora, então ele não cuidava só de um, ele cuidava de vários. Ele meio que criou essa empresa, Alvorada Cinematografia Internacional para isso, para cuidar de esses vários cinemas. Mas ainda existe a do José Figueiredo, que é a Figueiredo Cinematografia. Ela ainda existe. São empresas separadas, mas que pertencem à mesma família, né? É, o, o Alvorada ele passou a se pertencer ao Wilton em 1966, 5 anos depois que ele foi criado. É, ele representava essa parte de cinemas, né? Por ser maior. Ele ficou funcionando por 2 décadas. Ele ficou 2 décadas, chegando a quase 3 décadas, né? Mas também funcionava esse negócio de formaturas, de teatros dentro dele também, pra meio que custear o custo a exibição dos cinemas, né? Ele ainda existe esse prédio, só que ele não funciona mais como cinema, né? Como vocês podem ver aqui. Pera, aqui. Eles distribuíam também esses panfletos com os filmes que iam passar. É, eu consegui achar alguns, né? Fazer uma digitalização deles. É, eles eram distribuídos nas cidades para quem que. Eram vários lugares. Eu acho que ele era até de graça, né? Esses panfletos. Mas poucas pessoas guardaram, né? Então eles são mais raros de achar.
Aqui temos os projetores, aqui tem uma pessoa colocando os filmes de rolo para passar. Essas fotos aqui, essas vieram pela Folha da Manhã, né, que é o Mostra Projetor, que era muito parecido com o do Rox. Ou seja, então, podemos ver que essa parte aqui, ela é utilizada para rebobinar os filmes que vêm em rolos, né? Então, ou seja, os cinemas tinham que fazer esse trabalho também antes de devolver para a produtora ou passar na próxima sessão, coisa que não existe mais. É, esses projetores aqui, eu ainda não sei se ainda estão no Alvorada ou se foram vendidos, né? É, pela logística, assim, que vocês tipo, mostrar pra sala, acho que era muito difícil tirar ele de lá. Talvez até deixaram. Não sei se com a reforma eles conseguiram tirar. Mas eram grandes projetores pra época. É, aqui temos a foto da sala, né? Aqui é a sala, dito que nos anos 80 ou 90, né? Não, 70, 80, né? E aqui já é da Folha da Manhã mesmo, as últimas fotos do Cine Alvorada. Ele é um pouquinho maior que o Cine Rocks. Tem mais cadeiras. Não sei se com as cadeiras de agora caberiam isso tudo, né? As cadeiras de agora são maiores, mais confortáveis. Aqui era o palco que era utilizado, né? Como para exibir o filme e para fazer as peças de teatro, né? Os símbolos da Alvorada, não sei se eles conseguiram retirar isso depois. Eu não cheguei a entrar nessa igreja universal, na igreja universal que tomou posse depois. Não cheguei a entrar. E hoje em dia tá fechado o lugar. Aqui temos a cataca, né, para passar para o filme, para ver o filme. E aqui, ó, onde você entra para colocar o filme, né, para passar, né. Aqui é uma salinha pequena, minúscula, né. E deve que era bem calor lá dentro. O esquema era muito abafado o lugar. E o projetor esquenta muito. Aqui já temos o fim do Alvorada, né? O registro indicam que ele permaneceu ativo até 1990, né? Mais ou menos 90. Que quando começou a ter esse problema com o uso multiplex, né? Também. Passos nunca teve esse problema com multiplex. Mas as cidades ao redor, tipo, Franca, tem shoppings sofreram, né? E Passos também, por ter uma cidade tão perto, um shopping, né? Pra você ver um filme lá é muito mais fácil. Paraíso mesmo, é o cinema que tinha antigo dele, foi comprado por uma franquia, que é a Cinear. E o outro cinema que tinha lá parece que foi fechado. Dizem que até o Wilton Figueiredo tinha um cinema em Paraíso. Outro problema é a bendita da Igreja Universal. A Igreja Universal é uma das que mais pega os espaços do cinema para fazer a igreja deles. E depois abandona. Aqui temos algumas fotos deles já pintando as paredes, né? Coisa que eles não precisavam ter feito, né? Dava para manter. Esse símbolo aqui, ó, que a gente vê na porta da igreja, ainda é utilizado, né? E aqui, ó. Aí o símbolo ainda tá nessa porta. Mas alguns espaços eles alugaram. Tipo, essa ótica aqui, ó, também era um espaço do cinema. Eles alugaram para a ótica. E, e começou a transformação na Igreja Universal. Eles retiram o desnivelamento, desnível do, do espaço, né? E deixam tudo reto. E, e retiram o palanque original. Fazem esse palanque aqui, ó. Também fecham o fundo da igreja e colocam-se janelas do Cine Rocks, do Cine Alvorada, e colocam-se janelas. Isso tudo aconteceu em 1995, né? Eu acredito que eles poderiam ter reutilizado igual estava aqui, né? Pode ser também ser que outra igreja, além da Universal, tenha pegado antes, mas essa igreja só manteve
o estilo do cinema, mas a Universal não quis. A Universal ela deixou tudo reto. Porque que temos a igreja Jesus Cristo é o Senhor, que pode ser uma igreja, né? Não sei. Que manteve o original, até usou as poltronas, mas depois meio que fizeram outra obra e retiraram tudo. Então, temos. Então chegamos na parte do Cine São Benedito, né? O Cine São Benedito ele foi um cinema criado no início dos anos 1960 como uma nova opção de cinema para a população de Paços. Ele é um cinema mais afastado. Ele era ali no bairro, se não me engano, São Benedito, ali mais ou menos. Atrás da igreja São Benedito, né, em si. E ele era mais popular mesmo. Ele tinha esse negócio de ser mais barato que os outros. E era mais acessível, tanto que ele era mais afastado mesmo para isso, para atingir as outras populações que não conseguiam ter esse entretenimento na época, né? Foi um prédio construído para esse objetivo de ser um cinema. Ele era mais moderno. Não acredito que ele seja mais espaçoso que o Cine Rocks, mas que ele era espaçoso. Mas não tanto quanto o Rock. Talvez caberiam umas 200 pessoas ali para ver um filme. E ele se tornou bastante querido pela população do bairro ali, né? A inauguração dele foi em 1963 com o filme Dívida de Amor da Fox, né? Não se tem muita coisa sobre ele também, só quem que é o criador dele, né? Quem que é o. Ele tinha uma tecnologia também de ponta, né, pra época. Passava esse filme colorido, né? É... é, Aqui, ó. O empresário que construiu ele é o José Matos Caetano. Ele que consolidou esse cinema. Como é mencionado, né, no, nos jornais, né, da época. No Gazeta, no Passos na no manchete, né. Ele tinha uma programação diversificada, passava os filmes de grandes distribuidores do país, passava o filme internacional, nacional. É, Parece que funcionou por de 10 anos, 10 a 20 anos só. É, e ele faliu, hoje em dia se tornou um bar, né? Um bar. Dizem que funcionou a parte de bar e depois cinema. Depois dizem que funcionou a parte boate e outra parte de cinema, mas isso é só boato mesmo, não tem nada registros, né? Além de registros orais. E por último, nós temos os cinemas populares mesmos, né? Que eram dois. Não, tem até três, né? Mas os cinemas populares mesmo, que passava esse filme toda semana mesmo, era o Cine Assistencial, né? De Santo Antônio do Catingueiro, que era um cinema mesmo ali da comunidade, que passava esses filmes mais antigos. Temos o Cine Clube Fesp, que é o projeto do Itamar Bonfim, de passar filmes antigos para a comunidade de forma gratuita, né? Ele começou a funcionar na Rua dos Funcionários, 378. Depois que a FESP foi estadualizada, se tornou o ENG, esse projeto meio que foi deixado de lado e se tornou da prefeitura. E na prefeitura ele chamou Cine Bala Piper. Acho que é Cine Pipoca e Bala Piper. É, Funcionou até 2024. Depois, quando o Itamar faleceu, o meio projeto também ficou de lado. Não sabemos se vai voltar ou não, quem que vai cabeçar de continuar esse projeto. Era um projeto legal, eu cheguei uma ou duas vezes. É, Também temos o Cine Motirô, do nosso amigo Márcio.
que também passa filmes, acho que é 2 exibições por mês, né? E parece que em janeiro de 2026 ele vai passar mais filmes, né, agora. Que é também outro cine, que eu acho que é o único cine popular mesmo que está em funcionamento. Esses outros dois meio que foram extintos, né? Ou possivelmente extintos, como o Cine Bala, Cine Pipoca e Bala Piper. Então é isso, né? Acho que o projeto é esse que eu tenho, né, vontade de fazer em algum momento, depois que eu acabar o projeto da Igreja de Santo Antônio, né? Que vai ser mais acadêmico do que talvez esse. Mas é isso. Então é isso.